Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou Mayara Bife, nutricionista e ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas sem passar fome, sem passar vontade. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas nessa segundona, nosso primeiro dia da semana com live, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito importante. É um assunto que para muitas pessoas ainda pode ser novidade e para outras já podem até conhecer sobre isso, sobre o que nós vamos falar, mas muitas vezes não sabe como lidar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar como executar. E o tema de hoje é alimentação intuitiva. Vamos ver se vocês conhecem esse assunto, se vocês já ouviram, se vocês já tentaram aderir a essa estratégia, né? Eu diria assim, não só de emagrecimento, mas para a saúde, uma relação mais amigável com a comida, com o alimento em si. Então, a alimentação intuitiva, ela tem esse objetivo de respeitar os sinais internos do nosso corpo. Então eu vou falar sobre todos esses pontos com vocês, vou explicar algumas coisas, vou falar sobre as dificuldades também, né, que esse método, que essa estratégia pode apresentar, porque nem tudo são flores, né, meninas? Então às vezes a gente vai encontrar algumas pedras aí no caminho, nós vamos encontrar dificuldades, e isso é normal, tá tudo bem. O importante é a gente não desistir. Então, se você já tentou emagrecer fazendo restrições e você viu que isso não te serve, que isso não resultou no objetivo que você buscava, né? Não só de emagrecimento, mas aqui também. Porque quando a gente restringe demais, isso reflete na nossa relação com a comida, com os nossos, reflete nos nossos pensamentos, né? Como a gente conduz tudo isso, certo? Então, se vocês quiserem convidar mais alguém para assistir a nossa live, alguém que vocês gostam, tá? Porque é um assunto para se falar para pessoas que querem emagrecer de uma maneira saudável. Então, se vocês conhecem alguém, se tem uma amiga aí, uma comadre, sei lá, mãe, tia, sobrinha, manda, aperta no aviãozinho aqui e compartilha essa live, porque ela é sim um assunto muito legal, um assunto que pode ajudar muitas pessoas, inclusive, como eu falei, não só no emagrecimento, mas a relação, né, com a alimentação, certo? Nós vamos esperar mais um minutinho aí, o Insta tá avisando o pessoal que nós estamos chegando. E como vocês começaram essa semana, meninas? Como é que tá a alimentação de vocês? Voltaram aí ao foco? Se perderam muito no final de semana? Que isso é muito comum acontecer. O importante é a gente retomar. E segunda-feira é dia de retomar. Então, se você fez caca lá no final de semana, bora voltar aí pro foco, porque não dá pra ficar nessa, né? Você pode até cair, tá? Tudo bem. Como eu falei, a gente sempre vai ter dificuldades. Mas você tem que saber retomar, porque senão você nunca vai conseguir voltar, nunca vai conseguir atingir o teu objetivo. Beleza? Eu tô com um pouco de medo, meninas, de não conseguir falar tudo que eu separei pra falar pra vocês sobre esse assunto nesse tempo que a gente tem aqui no Insta. Não só no Insta, né? O tempo que eu tenho também, que eu tenho tudo cronometrado aí o tempo. Mas eu espero passar, assim, a maior parte, se não tudo, né? A maior parte do que eu separei pra falar com vocês. E se eu não conseguir, depois eu faço um post, faço um outro vídeo pra complementar, enfim. Certo? Vamos lá. Meninas que estão chegando agora, bem-vindas. Nós vamos falar sobre alimentação intuitiva. Talvez possa te ajudar essa estratégia. E principalmente se você já tentou fazer de tudo. Se você já fez dieta disso, dieta daquilo, já ficou bem louca, né, restringindo um monte de coisa, caloria ou algum macronutriente. Talvez essa pode ser a última tentativa e a mais assertiva, tá? E eu costumo dizer que ela é a mais leve. É uma das estratégias mais tranquilas, assim, pensando em
eliminar peso e também manter isso. Que o que a gente quer não é apenas emagrecer, né? E sim manter um corpo magro, um corpo saudável. Beleza? Então, meninas, o que é a alimentação intuitiva? Na verdade, esse conceito, esse método, né? Estratégia, enfim, chamem como vocês quiserem, ele se originou de duas nutricionistas americanas. Tá? E qual era o objetivo delas? Era realmente ter essa relação com a comida de uma maneira mais leve e também não se privar de determinadas coisas, como é muito comum acontecer quem está buscando emagrecimento. É muito comum para quem quer atingir um corpo que idealiza, né? Que acha que é ideal, enfim. Então, tem ajudado muitas pessoas a atingirem os seus objetivos de emagrecimento e de mentalidade em relação à comida, à alimentação, com esse método. O objetivo principal dele é que a gente siga os sinais internos do nosso corpo. Sinais do quê? De fome e de saciedade. Certo? Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, eu já falei em outras vezes, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, falar dos pilares desse método, né? Falar de uma forma assim, enfim, falar da técnica mesmo. Mas muitas coisas podem, vocês podem ligarem aí, vocês podem ligar de outras vezes que eu falei, porque é realmente o que eu acredito que funciona, é realmente o que eu acho que dá certo, tá? Então pode ser que vocês se identifiquem também. Certo, meninas? Então, assim, o principal objetivo dessa estratégia é isso. É você se alimentar, mesmo buscando o emagrecimento, sem restringir, sem julgamentos, principalmente, e sem culpa. Então, não é você selecionar alimentos. Por exemplo, isso posso, isso não posso. Isso é certo, isso é errado. Não. E como eu sempre digo aqui, não existe certo ou errado no emagrecimento. Não existe o que você tem que fazer, que é uma obrigação, e o que é uma proibição. E a alimentação intuitiva é isso, é te trazer satisfação física, né, fisiológica e também emocional. Que mesmo que você comer, por exemplo, alguma coisa que você acha que não vai te ajudar a emagrecer, que você coma, sei lá, um pastel frito, que você não se culpe por isso. Isso vai fazer parte da sua alimentação, mesmo você buscando o emagrecimento. Certo? Ótimo isso, né? Maravilhoso isso. E esse é o meu objetivo aqui. É ajudar mulheres a emagrecerem sem ter que se privar das coisas. Eu acredito que não funciona por muito tempo essas privações. Acredito não, eu tenho certeza de tudo que eu já vi, de tudo que eu já presenciei. E é só a gente olhar um pouquinho ao redor aí, né? Que a gente já encontra. Às vezes nem precisa olhar ao redor. Às vezes você mesma já é a prova disso, né? Que se privar não resolve, tá? Então, a alimentação intuitiva, meninas, ela não tem contagem de calorias, ela não tem uma prescrição dietética, então não tem um cardápio, um plano alimentar, e não tem nem essa questão de contagem de macronutrientes, então, tanto de carboidrato, tanto de proteína, né? Enfim, não tem nada disso, não existem regras para alimentação intuitiva. Porém, temos alguns, tá? Nem tudo é lindo, maravilhoso assim, né? Não é querer você sair aí querendo comer o mundo e, não, eu tenho uma alimentação intuitiva. Mas tua intuição não tá muito boa. Então, a gente tem alguns pontos aí a destacar e que a gente precisa tomar atenção e eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá? Meninas, e por que eu acho que esse método, que essa estratégia da alimentação intuitiva, ela funciona, ela é boa, né? Porque pensem aqui comigo, comer, se alimentar, é um ato necessário, certo? Nosso corpo precisa disso. O alimento é o nosso combustível, concordam? Então, é um ato fisiológico, eu preciso me alimentar. Aí, agora pensa, se você
todos os dias, ao se alimentar, você for ficar pensando assim, isso pode? Isso não pode? Mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Gente, é um fardo. Aí sim, se alimentar vai virar um fardo. Porque a gente precisa fazer isso todos os dias e não uma vez ao dia. Raras as pessoas que se alimentam uma vez ao dia, né? Mas a gente faz isso constantemente. Às vezes até sem necessidade, né? Mas assim, então se a gente tornar algo que é necessário no dia a dia um peso, um fardo, vai ficar muito difícil. Você vai viver a vida inteira achando que se alimentar, que alimentar o seu corpo é difícil, é horrível, é péssimo, que você tá fazendo tudo errado, né? Então, por isso que eu acho que a alimentação intuitiva funciona e muito bem. A alimentação intuitiva, meninas, tem 3 pilares. Assim, desses 3 pilares, existem 10 princípios dentro desses 3 pilares. Mas, óbvio que eu não vou conseguir falar dos 10 princípios. Então, eu separei para falar para vocês dos 3 pilares. Que é, assim, um resumo, certo? Mas se ficar qualquer dúvida, depois vocês me mandam e eu faço um post, um vídeo, como eu falei. Beleza? Então vamos lá, ao primeiro pilar da alimentação intuitiva. Vocês já vão começar a juntar as pecinhas e entender melhor o que é isso. O primeiro pilar é a permissão incondicional para comer. O que é essa permissão incondicional, Nutri? É comer o que eu quero? Olha só, meninas, quando é proibido, quando algo é proibido, vocês concordam comigo que ele é mais desejado? Então, quando alguém... Se eu te disser aqui hoje assim, você não pode comer chocolate para emagrecer. Primeira coisa que o teu pensamento vai... primeira coisa que a tua cabeça aí vai ficar matutando é o seguinte, nossa, que sofrimento, eu não posso comer chocolate porque eu quero emagrecer. Essa privação, ela vai virar o quê? Um desejo. Você vai querer cada vez mais esse chocolate. Vocês concordam? Aí, tudo isso vai atrapalhar no teu processo. Por quê? Se eu te falei que comer chocolate é proibido para emagrecer, e você vai lá e come por um deslize, que na verdade nem é deslize, né? Às vezes você come porque você quer comer e tá tudo bem. Só porque eu falei isso, você vai se sentir culpada, você vai se frustrar, porque aquilo era proibido e você foi lá e fez. Então você vai acreditar que o teu processo não vai funcionar. Certo? Concorda? Então, esse é o primeiro pilar. É você ter a permissão incondicional para comer. Só que, como eu falei antes, não é sair comendo aí tudo que você quer. A hora que você quer, na quantidade que você quer. Por quê? O próprio nome já fala, alimentação intuitiva. Então, não é assim, do nada, que eu vou sair comendo. Eu vou ouvir os sinais internos do meu corpo. Sabe por quê? Meninas, existem sinais externos também, que eu já vou falar pra vocês. Quais são esses sinais externos e que sabotam a gente totalmente? E na alimentação intuitiva, a gente tem que deixar esses sinais externos de lado, tá? Porque eles não são bons. Nem para o emagrecimento e nem para a saúde. Então, esse primeiro pilar, meninas, é tirar o quê? Essa ideia de dieta. Essa ideia de proibição, de pode, não pode, de certo ou errado. Não existe certo ou errado, não existe pode, não pode. Ok? É você tentar perceber melhor o que o seu corpo precisa naquele momento que ele tá te pedindo. Certo? Deu pra entender? Ficou claro? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. É só pra eu resumir aqui pra vocês, tá? Nós já vamos aprofundar mais sobre isso. Segundo pilar é a gente comer para atender às necessidades fisiológicas e não emocionais. Já falei milhões de vezes aqui sobre o comer emocional. O que é o comer emocional?
É você estar estressada e comer. É você estar ansiosa e comer. Não é você ter fome e ir comer. Esse é o fisiológico, comer com fome. Comer emocional é você alimentar sentimentos, não alimentar o teu corpo. Isso, eu acho que quem me acompanha mais tempo aqui, eu sei que tem bastante gente nova, mas quem me acompanha bastante tempo aqui já tá careca de saber. E é uma coisa que eu vou sempre estar reforçando, porque ela é muito importante. E que mesmo a gente sabendo, às vezes a gente deixa pra trás. É uma coisa tão óbvia, mas às vezes nem o óbvio a gente faz. A gente fica buscando atalhos, né? A gente foge do óbvio pra tentar achar um resultado aí mais rápido, mais fácil. E não tem milagre, meninas. Não tem. Então, corpo e mente, eles têm que ser tratados como uma coisa só. Não tem como você separar corpo e mente. Se você separar, não vai dar certo. Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa ter atenção, tá? Então, esse comer para atender às necessidades é realmente você ter uma atenção especial sobre os sinais de fome e de saciedade, certo? Então, assim, horário, olha o que é engraçado. Às vezes, meninas, às vezes não, né? Sempre. Chega o meio-dia, você olha lá no relógio, às vezes você nem tem fome, você vê, meio-dia, a hora do almoço. Por que é hora do almoço? Você tem que almoçar ao meio-dia? Você não pode almoçar às 2? Você não pode almoçar às 4? Você não pode fazer uma refeição completa às 3 horas da tarde? Então, é tirar um pouco essas regras, sabe? Não, é meio-dia eu tenho que comer. Sei lá, 19 horas eu tenho que jantar, porque eu sempre jantei esse horário. Não. A alimentação intuitiva não é isso. A alimentação intuitiva é você comer a hora que o teu corpo dá o sinal de fome. E é você parar a hora que ele dá o sinal de saciedade. Eu sei que parece bastante confuso, meninas, mas vocês já vão entender, tá? A gente vai conversando aqui, vocês vão entendendo melhor. E outra coisa, o que geralmente acontece, voltando aí a falar na questão dos sinais externos, geralmente a gente tem um comer que ele é regido pelo comer externo, que é o quê? Quando você passa assim, você passou na frente da mesa da cozinha e você não tava com fome, mas você viu que lá tinha um potinho de amendoim. E você vai lá e você vai comer. Entendeu? Isso é um sinal externo, um fator externo. Você não pensou assim, nossa, eu tô com fome de amendoim. Ou eu tô com vontade, que também é saudável, tá? Ter vontades. Eu tô com vontade de amendoim. Não. Foi porque você passou ali e você viu o amendoim. E você vai lá e você vai comer. Outro exemplo, você tá numa festinha de criança, né? Uma festinha de criança, o que tem? Tem brigadeiro, tem pastelzinho, tem coxinha, tem refrigerante, todas essas coisas. E você não tá com fome. Porém, alguém passou lá pra você o salgadinho, né? O pastelzinho frito lá. E você aceitou. Isso é um sinal externo. Certo? Então, são o que o ambiente te proporciona. Você não tá ouvindo um sinal teu, um sinal interno. Então, esse negócio de ter que comer ao meio-dia, porque é meio-dia. Esse negócio de passar na frente da mesa e avistar ali o teu olho, aquela tal da coisa, né? Comer com os olhos. Isso tudo, menina, é externo. E a alimentação intuitiva, ela tem uma proposta totalmente diferente disso. A alimentação intuitiva, ela é uma alimentação gentil, eu costumo dizer. É uma alimentação que respeita o que o teu corpo quer, que respeita a tua saúde. Eu preciso de horários e regras, caso contrário, tô ferrada. Assim mantenho a disciplina e constância. Então, Miriam, inclusive eu vou falar isso mais pro final. Tem as dificuldades também dessa alimentação intuitiva, tá?
E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Por isso que não dá pra generalizar. Não, a alimentação intuitiva é boa pra todo mundo. Não, não é boa pra todo mundo. Eu costumo dizer que é a maneira mais leve e mais eficaz pra gente se relacionar bem com a comida. Agora, tem muitas pessoas que já fizeram restrições severas aí ao longo da vida para emagrecer e que só se frustraram. E que tiveram, com isso, uma experiência tão ruim que o ensinamento que ela tirou disso, dessa experiência, é que se alimentar é algo ruim, é algo difícil, é algo... como é que eu posso dizer? É algo que gera medo para a pessoa, entende? Então, é essa a proposta da alimentação intuitiva, é um pouco diferente. Pouco não, né? Bastante. Almocei agora porque só tive fome agora. Cláudia, ótimo, exatamente, é respeitar os sinais. Só que essa questão de observar os sinais pode ser uma dificuldade. E aí eu já vou falar para vocês também. Certo? Então, entendido esse segundo pilar, que é você respeitar isso... outro exemplo que eu separei aqui para falar para vocês também é a questão do parar de comer só quando o prato está vazio. Ou seja, você não respeitou, você não teve atenção com o sinal da saciedade. Não, eu não tô mais com fome, eu vou parar de comer. Quem que faz isso? O prato ainda tem coisa. E quem que para de comer? Sendo que ainda tem coisa lá dentro do prato. E isso envolve uma questão cultural também, que é a cultura do prato limpo, que é quando a gente era, né, criança e que muitas vezes os pais falavam pra nós assim: não, você só sai da mesa quando esse prato estiver limpo, quando você limpar o prato. Entendem? Então não é respeitar o sinal de saciedade. E a alimentação intuitiva, esse segundo pilar, é isso, é você ter atenção com os sinais internos de fome e de saciedade. É comer quando você está com fome e parar quando você está saciada. Eu guardo o restante, mas foi difícil. Sim, Cláudia, é difícil. É uma questão de mudança, né? Toda mudança vai gerar um desconforto. São hábitos, né? Mas que bom que você conseguiu. Comer por ansiedade? Eu jamais. Ah, não, você não, né, Márcia? Não, imagina. Estamos revertendo, vai dar tudo certo, tá? Então, meninas, entendido esse segundo pilar? Podemos ir para o terceiro? Então, vamos lá, recapitulando. O primeiro pilar, deixa eu ver aqui. Eu tô com 3 folhas, por isso que eu tenho medo de não conseguir falar tudo. 3 folhas aqui que eu separei para falar com vocês. O primeiro pilar é a permissão incondicional para comer. Tá? Então, tirar aquela ideia de dieta, de proibido, né? Enfim, é você se permitir a comer. O segundo, que a gente acabou de falar, é comer para atender às necessidades fisiológicas e não emocionais. Que não deixa de ser ter atenção aos sinais de fome e saciedade. Terceiro, seguir os sinais internos de fome e saciedade. Então, não apenas reconhecer, e sim seguir. Porque é fácil falar assim, ó, não, eu tô com... Sei lá, deixa eu pensar num exemplo assim. Um exemplo fácil para vocês entenderem. Eu quero comer... Não, olha só. Peraí, tive uma ideia melhor. Eu acabei de almoçar. Faz 1 hora que eu almocei, mais ou menos, né? 40 minutos, 1 hora. E eu comecei a sentir uma fome. Se você fez uma refeição completa, se você fez um almoço completo, meninas, é muito difícil você ter fome 1 hora depois. Você pode começar, depende de cada pessoa, tá? Você pode começar a sentir fome 3, 4 horas depois que você almoçou. Aí pode ser fome, ou pode não ser também. Agora, 1 hora após o almoço você já ter fome, é muito difícil. Se você fez uma refeição legal, se você tinha lá uma boa fonte de carboidrato, se você tinha proteína, se você tinha vegetais, né? Proteínas vegetais, você não pode estar com fome 1 hora depois, abençoada. Então é isso. Você sabe...
O terceiro pilar é isso, né? Você sabe que você já almoçou faz pouco tempo, você sentiu fome, mas você sabe que não é fome. Porque, poxa, eu já entendi que eu não posso ter fome. Não é que eu não posso, né? Mas é que é muito difícil ter fome 1 hora depois de uma refeição completa. Mas mesmo eu entendendo, eu vou lá e vou comer. Então, o terceiro pilar é você seguir isso. É você seguir os sinais. Você sabe que você não está com fome, então você não vai comer. Vocês estão entendendo? A parte do agir, do executar. Doce pode ser emocional ou pode ser algo errado no organismo? Pode, Cláudia, pode ser emocional e pode ser algo no organismo. O que seria esse algo no organismo? Disfunções hormonais, deficiências de vitaminas, principalmente do complexo B, que geram essa necessidade por doce. Uma baixa produção de serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, e aí a gente vai aonde? Justamente aonde no alimento que vai me proporcionar isso, né? Aquela energia rápida, aquela sensação boa, que está no doce, que está no carboidrato refinado, né? Carboidrato simples. Hormônios, já tinha colocado hormônios, sim, pode ser hormônios também, né? Altos níveis de cortisol. Enfim, envolve muitas coisas. E tem uma live salva aqui também sobre doces. Mas pode sim, tá? Então, meninas, esse terceiro pilar, ele prega por isso, por distinguir, né? Fazer essa distinção entre a fome física e a fome emocional. É reconhecer isso, tá? Não deixar que a comida vire uma solução do seu problema. Então, sei lá, você tá estressada, você vai lá, vai comer. E geralmente descontroladamente, né? Vai resolver o teu problema? Vai resolver o teu estresse? Pode até ser que sim, momentaneamente, né? Ali na hora você, né? Comeu alguma coisa, geralmente de rápida absorção, energia rápida, um carboidrato, e você se sente bem. Mas depois você vai ver que não resolveu o teu problema, você fez o que vai totalmente contra da alimentação intuitiva, e é isso, né? Então, esse é o terceiro pilar, tá? Você executar tudo isso, saber reconhecer. Nutri, mas e como é que eu faço pra reconhecer? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia falar sobre isso aqui, pra não tomar muito tempo, mas assim, ó, é um assunto que eu gosto muito de falar e não tem como falar. Como que eu vou distinguir a fome física da emocional? É fácil? Não. É treino. Principalmente para uma pessoa que é muito ansiosa, para uma pessoa que tudo ela desconta na comida. Então, por exemplo, a fome física, meninas, é o teu corpo realmente dando sinal, né? Então é o quê? Não tô falando que você tenha que chegar a esse extremo, tá? Não. É só para você entender. Me deu dor de cabeça e eu sei que eu tô há um longo período sem me alimentar e eu não consigo, porque tem pessoas que conseguem e tá tudo bem. Individualidade, né, meninas? Acima de tudo. É você sentir que a barriga tá fazendo aquele barulho, tá roncando. Você se sentir fraca, né? Com tontura. É você não selecionar alimentos. Então, por exemplo, assim, nossa, eu tô com fome. Você vai ficar escolhendo o que você vai comer? Não, você vai comer o que você tem disponível. Tô com fome. Mas eu quero comer chocolate. Não, né? Quem tá com fome não vai comer chocolate, vai comer comida, de verdade, certo? Então essa é a fome física, você não vai ficar selecionando nada. A fome emocional é quando você nem sabe o que você quer comer, quando você sente que você está entediada. Outro sinal, você almoçou, como o exemplo anterior, você almoçou, 1 hora depois você já tá com fome, não é fome, é uma fome emocional. Quando você está feliz, você come. Quando você está triste, você come. Quando você está entediada, você come. E isso tem acontecido muito, meninas, na pandemia. Muitas pessoas estão ansiosas, estressadas. Nossa vida mudou muito. Para algumas pessoas mais, para outras menos. E isso afeta, sim, na nossa mente, no nosso psicológico e no nosso ato de comer. Quando escolhe não é fome, né? Assim, não é que você não possa escolher, né? Mas, por exemplo, como é que eu posso
dizer, você não pode ser muito seletiva, né? Não, eu tô com fome de banana. Não, você tá com vontade de banana. Você não tá com fome de banana. Se você tem fome, você come qualquer coisa. Entende? Mais ou menos isso. Então, meninas, essa é a questão do comer emocional, da fome física e da fome emocional, certo? Uma coisa muito importante para descobrir também, olha, eu já falando outra coisa, mas é legal reforçar. Para você descobrir se você tem uma fome emocional, perceba o momento que antecede essa fome ou essa vontade, enfim. O que aconteceu anteriormente? Para você perceber se é realmente fome ou se você está comendo para alimentar algum sentimento. Beleza? E aí, meninas, é importante a gente falar sobre as dificuldades que esse comer, essa alimentação intuitiva pode ter também. Porque não é simplesmente, não, agora eu vou comer intuitivamente. E eu vou ser feliz, vou ser magra e feliz. Uma pessoa super saudável e eu como o que eu quero, a hora que eu quero. Não, não é. A primeira dificuldade é... A Márcia é minha paciente. Essa live é em minha homenagem? Pode ser, Márcia, dedico a você, mas juro que não foi propositalmente, porque tem muitas pessoas, eu sempre te falo isso, você não é única, tá? Tem muitas pessoas nesse processo, mas eu te dedico então, se você tá se identificando. E aí, meninas, eu tô com um negócio aqui saindo. Essas dificuldades, a primeira dificuldade que você pode encontrar ao querer mudar um pouco aí a sua alimentação, e que, lembrando, não é do dia pra noite, é você confundir esses sinais. É bem comum confundir. Como eu disse, no início não é fácil. Você vai se confundir. Você vai precisar cada vez mais de autoconhecimento. Você vai precisar cada vez mais se observar. Então, se você confundir os sinais, né, já vai ficar um pouco mais difícil o processo. Além de confundir os sinais, é não saber identificar. Então, foi o quê? O que eu falei, a fome física e a fome emocional, né? Se você não sabe identificar esse momento, vai ficar mais difícil de você ter uma alimentação intuitiva. Então, não adianta você, meninas, você parar de comer, né? Muitas vezes também, olha só, eu resolvi ter uma alimentação intuitiva. Então, eu sei que a hora que eu me saciar, eu tenho que parar. Então, mesmo que ficou comida lá no prato, eu já estou satisfeita. Eu vou parar. Não, minto, eu já estou saciada, porque tem uma grande diferença entre saciada e satisfeita. Você pode estar saciada, mas você pode não estar satisfeita. E sabe por que isso acontece? Porque você ainda não aderiu à alimentação intuitiva. O primeiro pilar, vocês lembram que eu falei qual é o primeiro pilar? O comer incondicional. Então, assim, se você, por exemplo, vamos clarear a ideia aí. Se você, por exemplo, colocar lá no teu almoço, arroz, feijão, um filé de frango grelhado, salada de alface, algum legume, enfim. Só que, na verdade, não era exatamente aquilo que você... Não é que queria. Você não gosta muito de frango, vamos dizer. Você não gosta muito de frango. Mas você come frango porque você acha que numa dieta, numa alimentação saudável, para emagrecer, tem que ter frango. Então, aí você já não está cumprindo com o primeiro pilar. Por quê? O comer incondicional é você ter essa liberdade de escolha. Certo? Então, se você já está pensando assim, que tem que ter frango mesmo que eu não goste, você não vai se satisfazer. Você vai se saciar. E, meninas, comer, se alimentar, se nutrir, deve ser prazeroso. Não é comer por comer. Então, se você não sentir que aquela refeição foi prazerosa, você nunca vai ficar satisfeita.
vai estar faltando alguma coisa. Logo, depois pode ser que você queira se satisfazer com algo que você goste e não aquilo que você acredita que tenha que ter. Lembre, não existe certo ou errado. Não existe pode ou não pode. Pelo menos na alimentação intuitiva, não. Isso não existe. Então, respeitem os gostos, as preferências que vocês têm também. A alimentação não é só o ato de comer. Envolve muitas coisas. Envolve cultura, envolve afeto, envolve preferência, individualidades, desde a digestão até, sei lá, que você gosta ou que não gosta. Entendem? Então, essa questão de identificar se você se saciou, se você se satisfez, também é muito importante. E pode ser uma das dificuldades se você quiser ter uma alimentação intuitiva. Uma coisa que é muito importante, meninas, que é interessante a gente ressaltar aqui, não são, como eu falei, não é todo mundo que pode se encaixar com essa alimentação. Pode ser que para você não seja o mais assertivo, né? Que para você seja muito melhor ter um cardápio, como a Miriam falou anteriormente, ter um cardápio ali prescrito, com horários, né? Ou não. De repente essa pessoa não consegue ter um foco tão grande, enfim, né? São particularidades. E por isso que é tão importante a gente aliar. Eu, por exemplo, falando de mim, nutricionista, na minha prática, eu sempre vou tentar aliar a prescrição dietética com uma alimentação mais intuitiva. Porque a gente precisa respeitar essas individualidades. Quem é minha paciente, que tá aqui, inclusive, pode falar. Eu nunca vou te dizer assim, você tem que comer tal hora. Tanto que eu nem coloco horário lá na minha prescrição. Uma vez se falava muito comer cada 3 horas. Gente, não, isso não existe, não é uma regra. Você não tem que comer cada 3 horas. Você tem que comer quando você tem necessidade de comer. Mas tem pessoas que precisam de uma estratégia diferente. Por isso que a gente fala tanto em estratégia. E a estratégia da alimentação intuitiva pode ser uma estratégia para você. Mas ela pode também estar aliada junto com uma prescrição. Aliada. Tá? Então é muito importante isso. Não existem verdades absolutas. Eu sempre falo isso aqui. Tem que ser assim. Fulana fez, tal dieta funcionou pra ela, eu vou fazer também. Pode ser que não funcione pra você. Assim como a alimentação intuitiva. Tem as suas dificuldades, assim como outras dietas mais restritivas e prescritas também. Então, voltando, olha, se eu começo a falar, me perco. O que eu queria falar, que é muito importante a gente ressaltar, que tem pacientes, por exemplo, tem pessoas com um excesso de peso, que elas podem ter um sinal de fome, olha só, elas podem ter um sinal de fome física, e que realmente é fome física, mesmo, por exemplo, vou usar mesmo o exemplo lá do almoço, para vocês não ficarem perdidas. Ela almoçou, 40 minutos depois ela tá com fome. Pode ser que essa mesma pessoa tenha realmente um sinal de fome física e não emocional. Mesmo que ela tenha comido uma refeição completa lá. Por quê? Meninas, pessoas em excesso de peso, não generalizando, tá? Mas muitas delas têm uma modificação de um hormônio, tá? Que a gente chama de GLP-1. O que é esse hormônio? É um hormônio, eu diria assim, para simplificar, um inibidor de apetite. A pessoa em excesso de peso, ela produz muito menos isso. Ela tem uma modificação aí nesse hormônio. E quem sabe ela esteja recebendo esse sinal de fome física por conta dessa condição. Aí, mais uma vez, vale ressaltar a individualidade. Tá fazendo sentido tudo isso para vocês? Vocês estão entendendo? Tá ficando muito confuso? Me digam. Então, meninas, a gente tem que observar. Tudo sempre
todo questionamento que aparecer em relação à alimentação vai ter aquela interrogação, né? Aquele depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Tive isso nos primeiros dias da dieta, mas logo em seguida tudo normalizou. Então, meninas, a gente precisa realmente dar esses estímulos diferentes, né? Então, a gente precisa... É por isso que a gente fala tanto em reeducação alimentar, porque é reeducar. É você mudar as coisas, entendem? Não é continuar fazendo o mesmo. Teu corpo tá acostumado com determinada coisa, você continua dando aquela coisa pra ele vai continuar te dando o mesmo resultado. Se você fizer diferente, ele vai te dar algo diferente. E pode ser que para isso demore um tempo para você adaptar. Pode ser não, né? Toda adaptação requer um tempo, para algumas pessoas mais, para outras menos. E aí uma pessoa que está em excesso de peso, só porque ela tem esse sinal de fome mais frequente, né? Que tem essa modificação hormonal aí, ela vai aceitar, vai se conformar com isso? Não, porque eu tenho excesso de peso, por isso que eu sinto fome todo o tempo. Não, aí ela tá usando uma desculpa. Ela precisa reverter isso. Como é que a gente vai reverter nesse caso? Diminuindo o peso. Excesso de peso não é saudável, meninas. Todo o excesso, nenhum excesso no caso, é saudável. Sempre vai gerar alguma coisa aí no teu organismo, de forma negativa. E aí, falando tudo isso que eu falei pra vocês, eu sei que pode ser, meninas, que fique confuso, que fique um pouco mais confuso, assim, né? Se eu não tivesse falado. Mas realmente são esses pontos que a gente precisa observar. Tudo isso, resumindo tudo isso, se você quer ter uma alimentação mais intuitiva, você precisa se observar. Lembre, observar os sinais, respeitar esses sinais, ter uma alimentação mais gentil. O gentil que eu falo não é se permitir comer o que você quer a hora que quer. É dar o necessário para o teu corpo. É ser gentil com o teu corpo. Ou vocês acham que gentileza é enfiar um monte de chocolate aí pro teu organismo só porque você quis? Não é ser gentil apenas com você. É ser gentil com o teu corpo. Lembrem, corpo, mente estão interligados. Não tem como separar. E essa questão de ser um processo pode não parecer tão fácil. No consultório, inclusive, a gente usa algumas ferramentas para facilitar, porque tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de identificar, né? Então, no consultório, a gente usa algumas ferramentas. Lá no meu curso, também, no 30 Dias Mais Leve, eu disponibilizo algumas ferramentas com essa intenção. Acho que as meninas que fazem lá as levezas, elas nem sabem que aquelas ferramentas que eu aplico são da alimentação intuitiva. Inclusive, eu vou reforçar lá e vou acrescentar mais uma aula, eu acho, falando sobre isso. Mas a minha ideia com aquelas ferramentas é isso. É ter uma alimentação intuitiva. É tornar o processo mais leve. Entende? Então, a gente tem que sempre observar, meninas, o conjunto de tudo isso. De como tá a tua alimentação, de como tá a tua percepção sobre a alimentação, né? Por exemplo, se você já tem uma nutricionista, sei lá, né? Ou que você já tenha recebido um monte de orientação nutricional aí sobre alimentação saudável ou sobre emagrecimento, o que é interessante? É você aliar todas essas informações, essas orientações nutricionais que você recebeu com o que eu tô falando aqui agora, por exemplo. Com essas informações que você está recebendo agora. Certo? Então não dá pra pegar, não, mas eu já tenho uma orientação lá, pronto, é aquilo que eu vou seguir e eu não posso me permitir outra coisa. Não, você tem que estar aberta a novos horizontes. Você tem que respeitar as tuas vontades também. Mas você também tem que saber o limite. Você tem que saber o que é bom pra você. Nem sempre o que a gente quer pra gente é bom pra gente, né? Só que a gente só vai entender lá na frente. Aí às vezes a gente pensa, putz, não era pra ser assim, não tinha que fazer isso, não era bom pra mim, e agora que eu tô vendo. E a alimentação é a mesma coisa. Então, assim, o recado que eu quero deixar hoje pra finalizar, que já tá na minha hora, é isso, meninas.
que vocês tenham um processo mais leve, que vocês tenham uma alimentação mais leve, uma alimentação mais gentil, que vocês se permitam, mas que vocês respeitem as necessidades do corpo também. Não só a tua necessidade mental, eu quero. Não seja uma criança mimada. Vocês são mulheres. Vocês têm autorresponsabilidade. E se vocês não têm, vocês têm que criar essa autorresponsabilidade. É fácil? Não. É possível? Sim. Devo fazer isso pro teu bem. Ok? Então, meninas, o recado que eu queria passar para vocês hoje é esse. Quarta-feira agora temos um vídeo novo, mais curtinho, um vídeo informativo, gravado. E na sexta que vem nós temos live mais uma vez, às 16h16, aqui nesse mesmo local. E se você quer saber o tema, não lembro agora de cabeça, tem um cronograma disponível aqui no feed com as próximas datas de live, certo? Então é isso aí. Um beijo para todas vocês, um ótimo início de semana e cuidem da alimentação de vocês. Até!